Olá pessoal do Bovest, meu nome é Gustavo Adolfo, eu vou falar com vocês agora sobre juros compostos, tá legal? Bom, então a gente já viu na aula anterior a diferença entre o regime de capitalização simples e o regime de capitalização composta, certo? E já vimos também como achar o montante gerado num regime de juros simples. Então o que a gente vai fazer agora é a mesma coisa, só que agora sob a ótica do regime de juros compostos, beleza? Bom, então vamos lá. Então, o que nós temos? A gente tem que o primeiro juro gerado vai ser o capital vezes a taxa. E aí, com isso, o montante vai ser o capital mais esse juro gerado. E, portanto, a gente tem então C vezes 1 mais I. Certo? Bom, o segundo juro gerado vai ser esse montante vezes a taxa. Com isso, o segundo montante gerado vai ser o montante inicial, né, o montante do período anterior, melhor dizendo, mais os juros que a gente gerou. Então, o novo montante vai ser o montante do primeiro período vezes 1 mais I. Ocorre que esse montante aqui é igual a C vezes 1 mais I. Então, ficou C vezes 1 mais I vezes 1 mais I, ou seja, o montante gerado após 2 períodos de tempo vai ser o capital vezes 1 mais a taxa ao quadrado. Bom, então, seguindo, o terceiro juro gerado vai ser o capital vezes o segundo montante gerado. Então, o que a gente tem? A gente tem, então, que o novo montante vai ser o montante após 2 períodos de tempo, mais esses juros, aqui na verdade é vezes a taxa, Então, vai ficar o segundo montante vezes I. Ou seja, então, o terceiro montante gerado, ele é M2 vezes 1 mais I, onde M2 é o capital vezes 1 mais I ao quadrado, tudo isso vezes 1 mais I, ou seja, o terceiro montante é o capital vezes 1 mais I ao cubo. Então, o que a gente está reparando aqui? O montante após um período de tempo é C vezes 1 mais I elevado a 1, ou seja, o capital vezes 1 mais a taxa. Após 2 períodos de tempo é o capital vezes 1 mais a taxa ao quadrado. Após 3 períodos de tempo vai ser o quê? O capital vezes 1 mais I ao cubo, certo? Então, se a gente continua esse processo após N períodos, a gente vai ter, então, o capital vezes 1 mais I elevado a N. Então, é esse o montante final gerado pelo regime de juros compostos após um período, N períodos de tempo, certo? Então, repara o seguinte. Então, vamos resolver um exemplo. Então, considera um capital de R$5.000 num regime de juros compostos a uma taxa de 2% ao mês. E aí vamos calcular o montante em duas situações. Na primeira, vai ser após um período de 5 meses. Então, eu quero esse montante gerado após 5 meses, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem, então, que esse montante gerado vai ser 5.000 vezes 1 mais a taxa, que é 2%, elevado a 5. Ou seja, então, isso aqui é 5.000
vezes 1,02 elevado a 5. Portanto, esse montante então vai ficar 5.000 vezes 1,02 elevado a 5. Então, a gente vai ter aproximadamente R$5.020,40. Então, esse aqui é o montante após 5 meses, certo? Agora, vamos calcular o montante após 2 anos. Então, agora após 2 anos, o nosso período de tempo então vai ser 2 vezes 12, que é igual a 24 meses. Então, o período de tempo, ele tem que estar, né, de acordo, né, tem que ser igual à sua taxa. Então, se a tua taxa está ao mês, teu período de tempo tem que estar em mês. Se a tua taxa está ao ano, teu período de tempo tem que estar em anos também, tá? Bom, então, esse montante agora, né, de 24 meses, vai ser o capital vezes 1 mais a taxa elevado a 24. Então, a gente ficou com 5.000 vezes 1,02 elevado a 24. Então, isso aqui vai me dar 5.000 vezes 1,02 elevado a 24. Então, isso vai dar aproximadamente 8.042 reais e 19 centavos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, então, vamos ver então mais um exemplo em que a gente utiliza esse resultado que a gente acabou de obter. Bom, então vamos lá. Então, agora, a gente tem um período de tempo, tem a taxa mensal e tem o montante, a gente quer o capital que gera esse montante, certo? Então, vamos lá. A gente tem então aqui o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada a n. Sendo assim, a gente tem então que 12.000 vai ser o capital vezes 1 mais 1,5% é 0,015. Tudo isso elevado a 5. Logo, o nosso capital, então, ele é 12.000 dividido por 1,015 elevado a 5. Então, o que a gente tem? Isso vai nos dar, então, o seguinte. Então, eu tenho 12.000 dividido por isso. Isso nos dá, então, aproximadamente 11.139,12. Então, é esse capital que é aplicado no regime de juros compostos a uma taxa de 1,5% ao mês durante 5 meses, que vai me gerar R$12.000. Tranquilo? Bom, agora a gente tem o capital, a gente tem o período de tempo e a gente tem o montante. A gente quer saber a que taxa isso foi aplicado, certo? Também ainda no regime de juros compostos. Então aqui, então a gente tem, mais uma vez, que o montante é o capital vezes 1 mais a taxa elevada a n. Logo, que a gente tem 2.200
ele é igual a 2.000 vezes 1 mais i elevado a 4. Tá? Lembrando que aqui, só um comentário que é aproximadamente. Bom, então 1 mais a taxa elevado a quarta. Então a gente simplifica aqui. Então isso é a mesma coisa que 11 sobre 10, que é 1,1. Então, extraindo a raiz quarta dos dois lados. E aí, claro, a gente vai pegar a raiz positiva, então vai ficar 1 mais i igual a raiz quarta de 1,1. Então, a taxa é igual a raiz quarta de 1,1 menos 1. Então, efetuando essa conta, o que a gente tem é o seguinte. Então, a gente tem 1,1 elevado a 1 quarto menos 1. Então, isso dá aproximadamente 0,024, ou seja, a taxa, então, ela é aproximadamente 2,4% ao mês. Tá? Então, a gente queria a taxa ao mês. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, então, dessa maneira, a gente encerra essa aula.